Sexta-feira, dia 23 de setembro. Hoje a igreja celebra São Pio de Pietrelcina, presbítero. Iniciemos nossa reflexão para abençoar o nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que vamos meditar é de Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão do Evangelho. Pedro reconhece o Messias. Lucas nos apresenta hoje a preocupação de Jesus sobre o conceito que as pessoas têm e fazem da sua pessoa. E então faz aos discípulos a inquietante pergunta: Quem dizem as pessoas sobre quem é o Filho do Homem? E o interessante disso tudo é que os discípulos escutavam os mesmos comentários que chegaram aos ouvidos de Herodes, que Jesus era ou João Batista, ou Elias, ou alguns dos profetas antigos que ressuscitou. Mas o que Jesus realmente queria saber era o que os seus discípulos pensavam a respeito dele. E nesse momento, é Pedro quem toma a iniciativa da resposta e, erguendo a voz, diz: Tu és o Cristo de Deus. A palavra Cristo vem do grego, é uma tradução literal de Messias e significa ungido. Esta resposta de Pedro tem todo um significado e é sobre isso que vamos refletir hoje. Os livros proféticos do Antigo Testamento falam da vinda do Messias, o Salvador, e atribui a ele o poder de curar os doentes, expulsar demônios e trazer a paz ao povo. João Batista sabia disso, e é por isso que quando ele mandou seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Messias, Jesus pediu que os discípulos de João o acompanhassem durante aquela tarde, enquanto ele realizou a cura de cegos e aleijados. Depois disso, Jesus disse aos discípulos de João que voltassem para dizer o que tinham visto. Jesus não queria dizer, neste momento, que ele era o Messias, pois muitas coisas ainda precisavam acontecer antes do seu martírio. João Batista, como conhecedor das Escrituras, sabia desses sinais. Se Jesus já afirmasse desde esse momento que era a promessa de Deus, o alvoroço e a polêmica seria ainda maior do que este que já estava acontecendo. Mas então, as pessoas da época não sabiam que ele era o ungido de Deus, o Filho de Deus. Somente os discípulos sabiam disso e foram severamente proibidos de contar isso com alguém até que ele passasse pelo martírio, morte e ressurreição. A libertação de que Jesus veio trazer é de dentro para fora. Você pode estar acorrentado numa prisão e ser livre. Você pode estar doente em um leito de hospital, rejeitado pelos seus pais e estar em um orfanato ou um asilo. Pode ter perdido a saúde, a dignidade, o dinheiro, a liberdade de ir e vir e ainda ser livre. Parece contraditório, mas é a verdade. E a verdade nos libertará. Nem a morte causa medo a quem tem essa liberdade. E essa é a maior prova de fé, não temer a morte. Para Pedro, Jesus é Filho do Homem,
é o Deus que se fez humano, convivendo no dia a dia comum entre as multidões e comunicando-lhes seu amor divino e eterno, que permanece para sempre, além da morte. E para ti, quem é Jesus? A pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Exige um comprometimento pessoal. Pedro corajosamente mostrou sua crescente lealdade ao afirmar que Jesus era o Cristo de Deus. Nessa confissão, Pedro quis dizer que Jesus era o único Deus, Filho ungido para os seus propósitos. Quais propósitos? A maioria não tem ideia. Portanto, Jesus não queria que seus discípulos divulgassem o que Pedro havia dito. Ao invés de um rei ungido para sofrer e morrer por pecadores, a maioria dos judeus estavam à procura de um rei que trouxesse libertação política. Jesus então deixou claro o preço que teria que pagar para seguir a confissão de Pedro no mundo que não apenas estava confuso a seu respeito, como também era contra seu ministério. Concordar com a confissão de Pedro significa causar conflito entre os crentes e o mundo e os levaria a negar a si mesmos ao carregarem a cruz do discipulado. Dar a sua vida por amor aos seus irmãos. Esta é a mensagem para o dia de hoje. Peça e ore ao Senhor para que te ajude a abrir mão, se preciso for, da segurança, conforto e diversões deste mundo para o seguir. Que Ele te ensine a negar a si mesmo, carregar a cruz e segui-lo, pois sua promessa é: quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Aprendamos com Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pio, que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Abençoe também a sua família, o seu trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.